Amém. Muito bom estarmos aqui nesta manhã para juntos prestarmos nosso culto de ações e graças ao Senhor, sabendo que Ele é presente aqui nesse lugar, senão não estaríamos aqui, sabendo que nós devemos, como o nosso irmão falou na oração final dele, sempre pedir a Deus que coloque fé ao nosso coração. E eu gosto sempre de lembrar disso. Não é você, não sou eu, que falamos assim, agora eu vou ter fé nisso daqui, porque eu vou conseguir. Não, primeiramente Deus põe fé no nosso coração, porque é Ele que nos aproximou dEle, Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu. E eu fiquei prestando atenção em desde o início do culto, nos cânticos, a cada um que chegou a esse lugar, essa manhã, e eu saí de casa hoje falando, Senhor, fala o meu coração primeiramente, trata o meu coração. Eu não sei você, mas eu fiquei contando quantas vezes, desde o início do culto, e quantas vezes, quero convidar você para que você faça isso, quantas vezes nós vamos ouvir falar a palavra coração hoje, nesta manhã. Mas o nosso irmão falando no Salmo, lendo o Salmo ali, 144, depois na oração, falando de coração, o nosso coração. E eu quero dizer para você que tudo que nós fazemos, agimos, pensamos de uma forma correta ou errada, parte da onde? Do nosso coração. E o nosso coração, ele promove para nós também duas palavrinhas que estão no nosso tema dessa mensagem dessa manhã. O nosso coração, como diz lá no Antigo Testamento, em Jeremias 17, 9 e 10, que diz que o coração do homem, ele é enganoso. Quem o conhecerá? E aí o autor ali de Jeremias escreve, Deus que sonda ali o coração. Só Deus conhece o nosso coração, sabe o que se passa no nosso coração no dia a dia. Sabe quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas inclinações, que vêm da onde? Do nosso coração. E duas palavrinhas que nós vamos ouvir nesta manhã, também referente ao nosso tema, a incredulidade e a obediência. Elas partem da onde? Do nosso coração. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, nós somos incrédulos naquilo que Deus está fazendo ao nosso redor? Quantas vezes nós somos incrédulos naquilo que pensamos que Deus não está presente, mas Deus está presente. Deus é soberano. Os atributos de Deus, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nós estudamos isso em algum momento da nossa vida, na nossa caminhada cristã. Nós sabemos de onde nós estamos, Deus está presente. Nós sabemos que Deus, Ele é onisciente, Ele é presente mesmo. Ele tem conhecimento da nossa consciência. E Ele é onipotente, Ele é poderoso para lidar com as situações, às vezes, que nós entramos, ou daquelas frias que nós entramos, que nós promovemos no nosso dia a dia. Então preste muita atenção nesta manhã. Tudo que Deus está tratando conosco, está tratando com o nosso coração. Tão somente, exclusivamente. E eu quero que você guarde muito bem essa frase. A incredulidade e a desobediência, elas nos afastam cada vez mais da presença de Deus. Cada vez mais que eu sou incrédulo, cada vez mais que eu sou desobediente a Deus, mais eu vou me afastando da presença dEle. Isso no dia a dia. Se nós não estivermos atentos, como que eu faço para me aproximar cada vez mais da presença de Deus? Nós vamos ver aqui, pelo menos 3 conselhos nesta manhã. Extremamente importante, conselhos simples, que nós podemos aplicar a cada momento. No nosso momento a sós, no nosso momento em casa, no nosso momento no nosso trabalho, no trajeto do nosso trabalho. E eu quero que você preste muita atenção nesta manhã. Nós estamos fazendo essa exposição no livro de Hebreus, domingo após domingo, aqui. E aí nós chegamos no capítulo 3 hoje. Eu quero que você abra comigo.
já Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Nessa manhã eu quero fazer um pouco diferente. Eu vou ler uma parte, nós vamos fazer 3 leituras. Eu vou ler uma parte, aí vou expor a respeito dessa parte, depois a segunda e a terceira, para que não se torne tão cansativo aí para você. E eu quero que você fique bem atento a cada leitura e a cada exposição. A Epístola de Hebreus, reforçando aqui, para que isso fique bem enraizado no seu coração, na sua mente, ela é marcada pelo ensino doutrinário. Ela é marcada por um ensino pastoral também. Ela é marcada por uma preocupação de um irmão, vou usar esse exemplo, em Cristo Jesus, que ele está preocupado com os seus irmãos, está preocupado com o outro. É como se nós olhássemos para nós como igreja, olhássemos para nós como servos do Senhor, aqueles que já cantamos aqui, declaramos que Cristo Jesus é nosso Senhor, declaramos que não importam as circunstâncias, não importam os momentos, sempre te louvarei, Senhor. Trazendo à nossa mente, ao nosso coração, um pouquinho lá de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, através do quê? Do contentamento que Ele me dá, independente das circunstâncias. Então, tudo aponta para Cristo. E o autor, é como se ele dissesse para nós, olha Jesus Cristo. Ele é superior aos anjos, como nós já vimos aqui. Ele é superior a Moisés, que nós vamos ver nessa manhã. Ele é uma casa que foi construída por Deus para uma vida espiritual dos seus, daqueles que vão fazer, que participam com Ele na transmissão do Evangelho. Você faz parte, eu e você participamos de Cristo Jesus. Senão não estaríamos aqui nesta manhã. Não participamos de uma forma somente individual. Ainda que individualmente você precisa fazer a sua parte, você tem o seu dever como servo de uma vida espiritual, de uma vida de santidade, que remeta o que é a glória de Deus, que te traga realmente um crescimento diário de uma vida cristã autêntica, não de uma vida cristã superficial. E quando nós falamos nessa questão que você tem que trabalhar isso individualmente para você, você tem que fazer isso, é seu dever. E o autor de Hebreus vai nos mostrando isso. Eu tenho o meu dever, a minha responsabilidade de transmitir a glória de Deus, mas eu também não deixo que os meus irmãos, numa questão coletiva, corporativa, mútua, não deixo que meus irmãos também se desviem. Lembram domingo passado? Quando nós falamos aqui, nós expomos a respeito de valorizarmos a nossa salvação. Às vezes valorizamos tantas outras coisas e parece que não olhamos no maior presente que o nosso Deus Todo-Poderoso, Soberano nos deu. A salvação da vida eterna, de morar com o Senhor. Como diz o Evangelho de João no capítulo 14, eu vou para o Pai, eu vou para o lugar, preparar-vos morada. Na casa de meu Pai é o quê? Há muitas moradas. Parece que esquecemos de valorizar isso. E aí nós falamos a respeito lá de ações, de olhar realmente lá para o versículo do capítulo 2, do domingo passado, e estarmos firmes, cada vez mais naquilo que ouvimos, de jamais nos desviarmos daquilo que estamos ouvindo, aprendendo. Quando nós fazemos isso, entra no tema de hoje, na nossa incredulidade, na nossa desobediência. E se você fizesse uma linha do tempo da sua semana aí, em quantos momentos nós nos tornamos incrédulos dessa semana que já passou? Quantas situações nós desobedecemos a Deus? E desobedecer a Deus até nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nossa maneira de viver. Quantos de nós fizemos isso? E aí nós estamos, domingo após domingo passado nós ouvimos a respeito disso.
que jamais devemos nos desviarmos daquilo que ouvimos. E aí também aprendemos no domingo passado que nós temos que olhar praticamente para onde apontou todos os louvores hoje, Cristo. Para onde a nossa vida tem que apontar sempre, Cristo. Para onde o nosso modelo de caminhar nessa terra tem que ser Cristo. Para onde que os nossos pensamentos, a nossa mente tem que ser renovada a cada dia em Cristo. Ele é o nosso modelo. E aí olharmos para a supremacia de Cristo Jesus. Foi o que nós aprendemos no domingo passado. E se você não carregou isso pela semana, é uma incredulidade que você está carregando no seu coração. É uma desobediência. E permita que nessa manhã nós vamos ser bem duros. Que o Senhor fale ao nosso coração. Coração. O quanto nós precisamos ainda sermos moldados. Primeiramente pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas um tema interessante que nós temos que trazer à nossa mente. Tema esse que nós não devemos deixar de lado. O Espírito Santo de Deus habita no meu coração. E eu gosto sempre de relembrar isso. Se você ainda não confessou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso. Faça isso. Porque a partir do momento que você faz isso, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no seu coração. Para que Ele conduza a sua vida. Para que você seja confrontado no seu coração. Já contaram quantas vezes eu falei coração? Vamos ver quem é bom de matemática e no final você me fala no final do culto. Mas para confrontar o seu coração. De mudança. De uma vida realmente reta diante de Deus nessa terra. Porque senão, nós vamos estar caindo sempre na nossa incredulidade e desobediência. E isso vai nos afastando cada vez mais da presença de Deus. E Hebreus está, eu gosto de usar essa palavra, Hebreus está recheado disso. Dessa proximidade cada vez mais. Seja essa proximidade individual ou coletiva. E devemos olhar um para os outros, sim. Se eu coloco como objetivo na minha vida cristã, eu vou ler mais a palavra. Porque Deus fala através de nós, conosco, através do quê? Da palavra. Não há outro meio. Se você me provar um dia que Deus fala conosco sem ser outro meio, por favor, me mostre isso. Mas é por aqui, é pela palavra que o Senhor fala conosco. E aí nessa manhã nós vamos ver aqui todo esse princípio. E principalmente 3 conselhos a respeito de que a incredulidade e a desobediência, elas nos afastam cada vez mais de Deus. Mas temos a ação da fidelidade, da obediência para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Através do quê? E aí nós vamos ver nesta manhã. Feche seus olhos comigo, vamos orar para que Deus continue tratando os nossos corações e agora através da palavra dele. Senhor, nós te bendizemos nesta manhã, somos gratos a Ti, a Deus, por tudo que já aconteceu nesse lugar. Também somos gratos a Ti, a Deus, ao qual nós vamos iniciar a leitura da Tua palavra e aprender através dela. E, Senhor, necessitamos sim, Deus, a cada dia, sermos confrontados através da Tua palavra, para que possamos nos achegarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Senhor, direciona, Senhor, a nossa mente, o nosso coração nesta manhã, a tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser apresentado aqui através da Tua palavra. E nos dá, Senhor, discernimento, nos dá sabedoria, para colocarmos em prática, Senhor, tudo aquilo que vamos aprender nesta manhã, por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos direciona e nos guia, Pai. Nos dá, Senhor, entendimento. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 3, versículo 1 ao 19. Eu vou ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 6. E você permaneça com a sua Bíblia aberta. Versículo 1 diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial,
considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olhe para mim. Nós vemos o autor de Hebreus aqui no primeiro momento, já nos passando, transmitindo aquela ideia de que Cristo ele é superior a Moisés. Mas há um detalhe no versículo 1 aqui, que depois você pode ler com mais calma na sua casa, mas eu quero trazer à sua memória, ao seu coração nesta manhã. Olha o que o autor escreve, primeiramente naquele discurso de mostrando da mutualidade, da importância de um para com os outros. Nós usamos uma expressão entre nós de chamarmos uns aos outros de irmãos. E muitas vezes essa expressão, ela categoriza uma expressão muito superficial. Se você estiver na fila do banco, conversando com uma pessoa e de repente chega algum irmão da igreja aqui, e essa pessoa pergunta para você, quem é? O que você vai dizer? Provavelmente uma das nossas expressões, esse aqui é o Renan, eu não vou falar esse aqui é o presbítero Renan, muitas vezes, mas às vezes esquecemos desse detalhe, dessa essência, dessa fortaleza que nós devemos praticar no dia a dia. E o autor de Hebreus aqui, ele trata isso de uma forma muito maravilhosa. Ao leitor que está lendo, ele diz assim, santos irmãos. Se nós usarmos sempre essa expressão no nosso dia a dia, olhando assim realmente para essa ideia, o que está no coração de quem está escrevendo isso, e podemos explorar um pouquinho aqui, dizendo da alegria, da forma como esse homem escreveu aqui. Por isso, santos irmãos, observe que participais da vocação celestial. Olha só, o quão maravilhoso é para que os leitores estão lendo isso e dizer assim, olha, esse homem nos chama de santos irmãos. Há um relacionamento, há algo além daquilo que nós em pleno século XXI deixamos de lado de um para com os outros. E ainda relembra esses irmãos dizendo, olha, vós que sois o quê? Vós que participais da vocação celestial. Como se disséssemos assim, somos desse mundo? Não. Temos um dom, temos uma vocação, temos um ministério, alguns vão usar vários termos para isso. Temos uma vocação celestial. Quem nos conduziu a essa vocação celestial? Cristo Jesus. Aí ele vai começar a escrever o apóstolo. Esse é o único lugar na Bíblia, é o único lugar na Bíblia em que é escrito Jesus como apóstolo. Porque na visão do autor de Hebreus, ele tem Jesus como enviado. E a palavra apóstolo, resumindo, nada mais é do que o enviado. E aí ele declara ainda o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E aí nós olhamos, depois do versículo 2 para frente até o 6, o autor começa a detalhar que Jesus, ele é maior em glória, em honra, do que Moisés. E aí no versículo 6, ele relembra de novo aos seus leitores, dizendo, Cristo, porém, como filho, filho de quem? Daquele que fez todas as coisas. Os versículos anteriores vão dizer. E aí ele diz, em sua casa,
a qual casa somos nós, aos seus leitores. Somos casa? Somos morada de Cristo Jesus? Sim. Morada do Espírito Santo? Sim. Mas isso depende do quê? Se guardarmos firme, é o que o texto diz. Se somos firmes, se guardarmos firme até o quê? Até o fim. A ousadia, exultação da esperança. Lembrando que Hebreus sempre vai tratar isso, da perseverança dos santos. Da nossa perseverança. E a palavra perseverança, ela nos traz, remete à nossa mente, ao nosso coração, que não deve haver uma desistência. Como nós ouvimos semana passada, Deus tratando o nosso coração. Jamais devemos nos desviarmos daquilo que conhecemos, ouvimos. Me entristece muito quando a pessoa fala assim: olha, eu não tenho mais prazer em ir para a igreja. Eu geralmente sempre pergunto: por quê? E aí a pessoa coloca um monte de obstáculos, um monte de barreiras. Ah, porque a igreja é assim, os irmãos lá não me acolhem, os irmãos não sei o quê, o pastor não dá atenção, o presbítero não... Sempre tem um monte de desculpa. Mas ela nunca olha para o coração dela, para olhar assim no coração dela, do que ela estava alimentando o coração, para que ela realmente suporte com perseverança, na ousadia, realmente como diz o texto, nessa exultação da esperança, ali guarde, sustente até o fim. Ou cada um de nós aqui pensamos que ao ouvirmos tudo isso nesta manhã, ao sairmos daqui não teremos problemas. Teremos. E uns problemas até preocupantes muitas vezes, situações difíceis de lidar. Mas se nós remetemos essa culpa a Deus, à igreja, aos irmãos, ao próximo, nós não temos participação nenhuma. Nós não entendemos que essa casa a qual nós somos parte, fazemos parte, ela reflete a glória de Deus. Não vamos entender nunca isso, se nós entrarmos num estado de comiseração. Mas uma coisa é certa, eu tenho que entender, eu sou participante disso. E eu tenho a viva esperança. Eu tenho que lutar. Eu tenho que tratar o meu coração. Eu tenho que sair da área de conforto, da zona de incredulidade, de desobediência a Deus no dia a dia, para que eu me aproxime cada vez mais dele. Porque se eu não fizer isso, eu vou distanciar cada vez mais dele. E aí o autor nos dá essa primeira ideia aqui, realmente de nos aproximarmos cada vez mais a Cristo. Eu quero que você volte à leitura comigo do versículo 7, aí até o versículo 14. Nós vamos ler do 7 ao 14. Olhando agora para uma advertência aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, na minha versão diz dessa forma, como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Depois grife aí na sua Bíblia, ou faça uma marcação aí. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme
até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O autor agora nos dá uma ponte. Eu digo sempre aqui que o Novo Testamento, ele faz uma ponte com o Antigo Testamento e um interpreta o outro. Qual que é a forma de nós olharmos para esses versículos e não deixarmos de trazer à nossa memória o que aconteceu com o povo de Israel lá atrás, começando lá em Gênesis, finalzinho de Gênesis, onde uma fome assola todo o povoado, e aí um homem é direcionado, eles descem para o Egito, nós já sabemos a história, eu quero ser muito conciso, muito resumido aqui, e aí descem para o Egito. E aí no Egito, eles começam a trabalhar numa região, e o povo começa a crescer. O povo de Israel, o povo de Deus começa a crescer, os hebreus começam a crescer, crescer, crescer. Promessa essa lá de Gênesis 12. A quem? A Abraão, que é citado no capítulo 1, capítulo 2 já de Hebreus. E nós vemos toda essa história acontecendo, todo esse momento acontecendo ali. E aí há um fator importante aqui, quando o autor escreve aqui. Ele primeiramente dá referência àquilo que muitos de nós aqui já ouvimos em primeiro momento. Se hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo, nós sejamos atentos. Devemos obedecer. Mas o destaque é aqui no texto. Hoje, se ouvires a voz. Parou aí o texto? Não. O autor diz, não endureçais o vosso coração. Lembra que eu falei desde o início? Todo mal, todo pensamento incrédulo, toda ação nossa desobediente, parte da onde? Do nosso coração. Então há oportunidades para todos. E nós tivemos essa oportunidade e nós ouvimos a voz do Espírito Santo hoje. E eu quero trazer aqui essa ideia do autor escrevendo aqui. Olha, lá atrás tentaram ou provaram a Deus. Somos nós que provamos a Deus? Ou Deus que nos prova? Somos nós que temos a liberdade? Não, vou fazer um voto aqui, voto de 7 quarta-feiras às 19h30, né? Isso é o culto, né? 19h30, fazer 7 quarta-feira de oração, e Deus vai me abençoar com isso. Somos nós que desafiamos a Deus? Somos nós que trazemos isso? Ou provamos a Deus? Ou é Deus que nos prova a cada momento? Muitas vezes caminhamos dessa forma. Não ouvimos hoje. O autor diz, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação lá atrás, que nós já conhecemos a história. Deus trabalhou ali na soberania dele, constituindo um povo, fazendo com que o povo crescesse, trabalhasse em escravos. Mas Deus levantou um libertador, que nós conhecemos a história de Moisés, para tirar o povo daquela situação, daquelas circunstâncias, para que o povo pudesse louvar em meio às circunstâncias. Te louvarei. E mesmo assim o povo foi incrédulo, desobediente. E aí ele traz a lembrança isso aqui. Até a palavra que Deus se indignou com isso. E nós vemos aqui nos versículos. Isso tem lição para nós. Aqui. Tem conselhos. Quando nós queremos, na nossa natureza humana, falha, provar a Deus. E muitas vezes não entendemos que é Deus que nos prova. E realmente desafiamos.
deixamos Deus indignado pela nossa incredulidade, pela nossa desobediência e nos afastamos cada vez mais de Deus. Nós vemos a história aqui, conhecemos a história. Depois nós sabemos desenrolar de tudo isso. Mesmo assim, Deus tira todo o povo do deserto, da escravidão do Egito. E aí, pela incredulidade e desobediência, ele diz exatamente o que está aqui. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso está lá em Números capítulo 4, a gente pode ver isso lá. Por quê? Pela incredulidade e desobediência. Eles afastaram-se de Deus. Eles não olharam, não observaram toda aquela beleza, maravilha, soberania de Deus, do agir de Deus, da providência de Deus. Não observaram, não entenderam. E aí nós vemos aqui uma recomendação do autor, que serve como lição para nós também, serve como conselho para nós. No versículo 12, que é o que remete a nosso tema, observe também, tende, na minha versão diz tende, ou observe, tenha cuidado, irmãos, jamais a palavrinha surge de novo, jamais aconteça haver em qualquer de vós, aos irmãos que estão lendo ali, perverso coração. Ele para por aí? Não. Se você for ler depois ali, perverso coração de incredulidade, que vos afaste, e a expressão que ele usa aqui do Deus vivo. Há uma recomendação, há um conselho. Tendes cuidado, irmãos, que tenhais perverso coração. Ou em algumas versões aí vão dizer maldoso coração, que vos afaste da presença de Deus. E aí ele dá toda a ênfase no versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente. Não está escrito a palavra aí, mas exortai-vos mutualmente, né, a cada dia, uns aos outros, durante o dia que é, ou durante o momento que é hoje, com a ideia dizendo, olha, todos somos participantes de Cristo Jesus. E aí tenham a confiança sempre disso. E o autor de Hebreus, ele dá essa ideia também de cuidar muito, ou mutuamente um dos outros, olhando sempre para a fé, para a obediência. E nos versículos 16 ao 19, para nós encerrarmos, a partir do versículo 15, vão aparecer aqui pelo menos 5 perguntas do autor para os seus leitores. Eu quero que você olhe junto comigo aqui. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirmos a sua voz, endurecerás o vosso coração, como foi na provocação, ele relembra de novo. E aí ele diz assim, ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? 2 perguntas em uma aqui. Quem foram essas pessoas? Se ele já deu ênfase ontem da incredulidade e da desobediência. Mais uma pergunta no versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Uma consequência aí do ato de incredulidade e desobediência. E mais um pouquinho, no versículo 18, para nós encerrarmos, 18 e 19, para encerrarmos a leitura. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. E aí ele encerra, o autor de Hebreus. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da
incredulidade. Irmãos, se nós, a cada dia, não entendermos que a nossa incredulidade e a nossa desobediência nos afastam de Deus, nós vamos ser semelhantes a esse povo aqui, a essas consequências aqui. Me fala, ou me dá um relato de alguém que se afastou de Deus e que ela vive bem. Me dá um relato disso. Você pode me procurar no final do culto se você quiser. É impossível. É impossível. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós vamos começar a andar por nós mesmos. E lembre sempre disso. O nosso coração é enganoso. Os desejos pelas coisas desse mundo, eles são às vezes muito maiores do que os desejos pelas coisas de Deus. Eu quero chamar a sua atenção primeiramente aqui, nessa semana só, que já passou. Quantas vezes, ou em quais momentos você parou para ter um momento a sós com Deus? De ter um relacionamento com Deus, de se aproximar a Deus. Nós vimos aqui que o autor de Hebreus escreve que nós somos participantes de Cristo, que nós somos santos irmãos, que nós somos a casa de habitação de Cristo, e que nós temos que mutuamente cuidar um dos outros, que nós não devemos ter um coração perverso, um coração que vai nos afastar de Deus, um coração que nos distancia da presença de Deus. E o primeiro conselho é: se a incredulidade e a desobediência nos afastam cada vez mais de Deus, ou da presença de Deus, busque, tenha um coração que se aproxime de Deus. E o primeiro conselho é: um coração que busca a presença de Deus é um coração repleto da glória de Deus. Esse é o primeiro conselho. Se nós olharmos aí o versículo 1, nós vamos entender. Nós somos participantes de Cristo Jesus. Temos esse grande privilégio. E o conselho 2, segundo conselho, um coração obediente, que nos aproxima de Deus pelo ouvir a sua voz, é um coração que tem sempre o direcionamento de Deus. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, se hoje ouvires, faça. Um dos maiores mal que nós temos é não saber ouvir a voz de Deus. Preste atenção nisso. Preste atenção. Um coração obediente a Deus, ele consegue ouvir a voz de Deus. Quando Deus diz ao coração dele: não faça isso, não vá por esse caminho, não prove a Deus, para que você não sofra os 40 anos. Eu estou usando a ilustração aqui do povo que o autor de Hebreus usou, que sofreram 40 anos. 40 anos não é 4 dias, não é 4 horas. Sofreram pela incredulidade e desobediência, por não ouvir a voz de Deus. Deus lá atrás, por intermédio de Moisés, falou: está aqui a minha lei, caminhem na minha lei, obedeçam, sejam fiéis. E não fizeram isso. Então o segundo conselho é: tenha um coração que ouve a voz de Deus. Pratique isso na sua vida. E eu quero deixar aqui, hoje não tem gravação nenhuma hoje, mas assim, era bom se tivesse gravado.
Eu tenho plena convicção e falo com muita convicção. Toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, nós caminhamos de uma maneira mais reta. Nós caminhamos de uma maneira mais obediente, com fé, e não incrédulos, e não desobedientes, nos afastando cada vez mais de Deus. Terceiro e último conselho: um coração obediente nos torna participantes de Cristo na perseverança. Se nós estamos aqui nesta manhã, é porque nós somos perseverantes. E aí o texto, aqui no finalzinho, ele vai dar essa ideia, né? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Perseverar nas questões de Cristo não é compatível com a incredulidade e desobediência. Não tem jeito. E um coração obediente, ele é participante em Cristo Jesus. E ele é perseverante a cada momento. E a minha pergunta final, e até concluindo, é dizer assim: eu vou usar o termo crente aqui, ou cristão, como você preferir. Os crentes, eles têm responsabilidade, eles têm o dever realmente de serem obedientes a Deus. Não obedientes no modo de escravos da religiosidade, mas obedientes da presença de Deus, para a presença de Deus, para desfrutar da presença de Deus. Minha pergunta é: você tem se afastado da presença de Deus? Ou você tem se chegado cada vez mais à presença de Deus? O seu coração é um coração obediente ou desobediente? O meu e o seu coração, muitas vezes é um coração mais incrédulo do que um coração fiel. Pense nisso. Pense durante essa semana nisso. Olhe para o autor de Hebreus, como que ele escreve, como que ele mostra, como ele aponta a Cristo Jesus, como ele aponta a vida cristã, como ele demonstra realmente que todo crente aqui, ele tem a responsabilidade. A responsabilidade não é minha, não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono. A responsabilidade é sua, individual, de você ser obediente a Deus, não a mim. Porque um dia, se for desobediente em algum comportamento, e eu observar, ou algum irmão observar, nós vamos lá usar o texto bíblico, né? Chama o irmão, vem cá. E aí entra o segundo dever aqui, da responsabilidade do crente. Individual e coletivo. Corporativo. Mútuo. Se eu vejo, ou sei, ou chega, que alguém está andando fora da desobediência, qual que é o meu papel como cristão, como crente? É falar assim: não, isso aí é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do presbítero, do diácono, dos líderes da igreja. Eu vou dizer para você, é responsabilidade de todos nós, de cuidarmos uns dos outros. É mútuo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou nós não somos igreja? O que é igreja para você? É só sentar aqui domingo, quarta, e amanhã retornamos o projeto, ficam as crianças. É só isso, igreja, para você? Quanto nós temos sido obedientes a Deus? O quanto nós temos sido incrédulos, nos afastando de Deus? A incredulidade e a desobediência nos afastam da presença de Deus. Mas nesta manhã
Nós temos conselhos para que nos acheguemos cada vez mais à presença de Deus. E o primeiro, realmente, é ter um coração obediente, que reflete a glória de Deus. É ter um coração obediente que se aproxima cada vez mais de Deus e ouve a Deus. É ter um coração obediente que realmente participa de Cristo Jesus para as pessoas lá fora. Amém? Deus continue tratando os nossos corações durante essa semana a respeito do que nós ouvimos nesta manhã. E novamente, nós temos escolhas a cada momento. Uma das escolhas que nós podemos fazer com muita alegria é sermos obedientes à voz de Deus. Se hoje, ouvires a voz de Deus, obedeça. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse período da ministração da mensagem aqui. Enquanto o louvor se arruma ali, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos também, ó Deus, pela tua santa palavra. E sabemos, Senhor, que irmãos do passado, histórias bíblicas do passado, nos ajudam, Senhor, a crescer na nossa caminhada cristã. Nos confronta, Senhor, também a sermos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Pai, o que nós precisamos fazer, Senhor, para que cada vez mais nos tornemos obedientes a Ti e fiéis a Ti, Senhor. É o que nós ouvimos nesta manhã, Pai. Ter um coração obediente, ter um coração que ouve a Tua voz, Senhor. Ter um coração que entende da nossa participação em Cristo Jesus. Por isso o Senhor nos direciona durante essa semana. Traz a nossa memória, Senhor, naqueles momentos, Senhor, em que a incredulidade vem ao nosso coração. E muitas vezes pensarmos que o Senhor não está presente naquela situação. Mas sabemos que o Senhor está presente, sim. Por isso o Senhor nos ajuda, Pai, a tirarmos do nosso coração, Senhor, essa incredulidade. E nos achegarmos cada vez mais a Ti, Senhor, em obediência. É assim que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos nesta manhã, entendendo, Senhor, que devemos ter um coração obediente a Ti. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.